Então, no capítulo de hoje, nós vamos falar sobre fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Deus faz parte de todo o contexto, de doutrinas básicas. Você que está com a Bíblia, vamos ler Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, no verso 1. Nós vamos ler do 1 até o 3. Que diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então, na semana passada, no episódio anterior, nós vimos que a primeira doutrina era fé é arrependimento de obras mortas. E eu disse para você que todo o evangelho, ele se inicia, a entrada no reino de Deus, ela se inicia através de arrependimento. E a fé é a consequência de alguém que se arrependeu. Mas como que funciona essa fé? Como que é fé em Deus? Porque quando nós temos uma compreensão errada sobre fé, nós sempre vamos achar que ter fé em Deus é falar coisas positivas, é dizer frases positivas, é estar sempre com frases na boca de ser positivo, de que vai dar tudo certo. Será que fé é só isso? É falar coisas positivas? Porque se fosse falar só coisas positivas, a gente não precisaria de muita coisa, principalmente de conhecer a Deus. Bastaria a gente falar que ia dar tudo certo e que fé ia funcionar. Mas o próprio tema do nosso assunto de hoje já diz, é fé em Deus. A nossa fé, ela está associada em uma pessoa, a nossa fé a nossa fé é direcionada a Deus. Então, fé, ela não é afirmações positivas, frases positivas. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Então, fé, ela vem do grego pitis, que significa firme convicção, baseada no que se ouve, ou, de acordo com o dicionário, é crer, ter confiança e acreditar. Então, junto com arrependimento de obras mortas, fé é um princípio básico também, um dos mais básicos de todos. A gente sempre vê Jesus se voltando para as pessoas dizendo: a sua fé te curou, a sua fé te salvou, a sua fé te tirou desse ambiente, a sua fé que trouxe para você uma nova realidade. E a Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 11, no verso 6, o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aonde você estiver agora, repita comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. E isso fala claramente de uma relevância fundamental para a nossa vida. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, então fica muito claro a importância da fé na nossa vida. E essa parte de agradar a Deus é andar em acordo com Deus, é andar junto com Deus. Sem fé é impossível caminhar uma vida com Deus. Sem fé fica impossível caminhar lado a lado com o Senhor. Sem fé é impossível ter uma vida de intimidade com o Senhor. Então, fé, arrependimento, fé são alicerces de uma vida com Cristo. Fé e arrependimento são alicerces para uma vida com Deus. Então, você vai perceber que existem dois tipos de fé. Existe a fé natural, que é uma fé onde eu concordância de mente. Por exemplo, quando a gente está andando num avião, ninguém nunca foi lá
conferir se o piloto está lá na cabine, porque você já sabe que tem alguém ali. Então, isso é uma fé mental. Você não confere determinadas coisas por já estar no seu dia a dia. Isso é uma fé mental. Não é uma fé que está baseada na palavra de Deus. Não é a fé que concorda. Não é uma fé que concorda com a palavra de Deus. Não é a fé que tem como trilho a Bíblia, como trilho as próprias escrituras de Cristo. E existe a fé sobrenatural, que é a fé produzida pela palavra. Porque é exatamente isso que você ouviu. A palavra, ela produz fé em nós. Então, se a palavra ela tem um poder de produzir fé em nós, e essa é a fé sobrenatural, eu preciso entender qual é o padrão de fé da Bíblia. E o que é uma fé bíblica? Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. O que é uma fé bíblica? Olha o que diz Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, perceba o que o texto está dizendo. O que é a fé bíblica? Fé é certeza de coisas que se esperam. Percebe? Fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé não é duvidar. Fé é ter uma convicção. Fé é ter uma certeza de coisas que se esperam. Então, o que você está esperando? O que você espera? O que a sua vida, o que você tem baseado a sua vida em termos de esperança? Como que tem sido a sua esperança? O que você tem esperado? Porque aquilo que nós esperamos é aquilo que está baseado na palavra de Deus. O que você está esperando? O que você está esperando? Qual a expectativa acerca da sua vida? Ou você está vivendo assim? Os dias estão levando você sem ter um planejamento, sem você ter uma expectativa sobre a vida, sem você ter palavras que te aponte para viver um futuro em Deus. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé eu me movo para as coisas que eu ainda não estou vendo com os meus olhos naturais. Então, tudo aquilo que eu não estou vendo é o ponto de acesso para que a minha esperança e a minha expectativa, elas cresçam, porque é justamente a fé, ela se manifesta naquilo que daquilo que eu espero e ainda não estou vendo. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, quando existe algo que eu espero e ainda não estou vendo, é nesse ambiente que a fé sobrenatural ela vai se mover para projetar diante de nós aquilo que nós estamos esperando através do que a palavra produz em nós. Por exemplo, no mês passado, eu estava na igreja, foram 3 cultos. Em cada culto, a fé, ela produziu algo em mim. A palavra de Deus veio, eu ouvi a palavra de Deus e começou a produzir algo dentro de mim. Começou a projetar imagens na minha mente, no meu coração. Começou a projetar coisas para o futuro. E essas coisas que estão sendo projetadas dentro de mim no futuro são coisas ainda que eu não vejo, são coisas ainda que não posso ver ainda fisicamente na minha vida, mas é justamente isso que a palavra provoca em mim, porque a palavra de Deus ela está construindo em um ambiente que eu não consigo ver, mas Deus já viu.
E pelo fato de Deus já ter visto, ele começa a trazer, através da sua palavra, imagens dentro de mim, começa a colocar dentro da minha mente, do meu coração, algo que está sendo projetado para o futuro. Então a palavra de Deus, ela começa a construir as coisas que eu não estou vendo, fatos que ainda eu não estou vendo, mas a fé começa a gerar em mim uma certeza, uma convicção, e a minha esperança, a minha expectativa começa a aumentar. Então, a fé bíblica, ela está nesse ambiente, certeza de coisas que eu espero e convicção de fatos que eu ainda não estou vendo. É justamente, às vezes você está num ambiente de palavras de Deus, um ambiente onde palavra está sendo liberada, e você acha que coisas que estão aparecendo dentro de você são coisas da sua mente, mas não, irmão. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, se você está ouvindo a palavra vai fazer questão de construir em ambientes ainda, ambientes às vezes que não tem nada, ambientes que às vezes está parecendo ser um caos, mas a fé, ela constrói em ambientes que às vezes não tem nada, mas a fé, ela está ali, a palavra está construindo um futuro. Então a fé, ela é a certeza. Diga assim comigo, fé é certeza. Fé é certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Olha que coisa poderosa que é a fé quando ela está sendo manifestada em nossas vidas. Então, nós devemos compreender que necessitamos de fé para viver uma vida com Deus. Então, fé, ela não é apenas palavras e frases positivas. A fé, ela é resultado daquilo que a palavra do Senhor está construindo em mim. Fé bíblica é crer na palavra de Deus, de tal modo que sejamos governados por ela. Porque ao ponto, quando nós estamos envolvidos pela fé, a palavra de Deus, ela estabelece em nós governo. E governo traz segurança. Porque imagina só, se fé é convicção daquilo que eu espero, mas não estou vendo, somente um governo que consegue me colocar em um ambiente de paz para viver através dessa fé. Então, fé é se render à palavra de Deus, de tal modo que essa palavra possa nos governar nos nossos dias. Dia após dia, essa palavra governando a nossa vida, governando o nosso ser, governando quem nós somos e para onde iremos. Então, isso é fé. E a outra pergunta, primeiro nós respondemos uma pergunta aqui agora, o que é uma fé bíblica? Agora, como a fé vem? Como encher o meu coração de fé? A Bíblia nos responde isso. Romanos capítulo 10, no verso 17. Você que está acompanhando com a leitura, Romanos capítulo 10, no verso 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O texto está dizendo e está deixando muito claro que a fé vem pela pregação. A fé não vai aumentar se você orar a favor disso, porque fé não aumenta através de oração. A fé, ela não aumenta através de ouvir louvores. A fé não aumenta através de você ficar olhando publicações, olhando textos. A fé, ela vem pela pregação da palavra de Deus. O que está acontecendo agora? Você que está me ouvindo, fé está chegando ao seu coração porque nós estamos pregando aqui, ensinando aqui a palavra de Deus. Então, quando nós estamos ensinando e pregando a palavra de Deus, a fé está aumentando. A fé chega até os seus ouvidos. E quando você deixa que essa palavra entre no seu coração,
Essa palavra, ela vai fazer com que a fé chegue no seu coração. A fé, ela vem pela palavra de Deus quando ouvimos a pregação. Por isso, irmãos, eu não consigo compreender igrejas evangélicas de que na hora da pregação, a pregação é o momento que não tem menos destaque em um culto. Às vezes, irmãos, nós ouvimos notícias de igrejas que os cultos, eles duram 1 hora no máximo, sendo que são 20 minutos de louvor, 20 minutos de anúncios e oportunidades, e a palavra ali tem 10, 15 minutos. E eu posso dizer, irmãos, que isso é um absurdo, porque essas pessoas estão ouvindo o que, às vezes, até mesmo a ciência está dizendo, de que a pessoa só consegue reter ali não sei quantos minutos. Irmãos, eu queria ver alguém falar isso para Paulo, queria ver alguém falar isso para Pedro, queria ver alguém falar isso para os jovens moravianos, eu queria ver alguém falar isso para John Wesley, eu queria ouvir alguém falar isso para Billy Graham, eu queria alguém ouvir falar isso para o Reagan, que pregavam a palavra de Deus durante horas e milagres aconteciam e fé era aumentada. Então, irmão, no nome de Jesus, nós não somos consumistas da palavra de Deus. Nós somos participantes dessa palavra. Nós somos participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Então, quanto mais eu escuto a palavra de Deus, mais fé vai aumentar na minha vida, mais fé ela vai crescer. Então, a fé ela vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. Fé não vem pela oração. Em oração nós temos comunhão. Em oração nós falamos com Deus, em oração nós pedimos a Deus, em oração nós fazemos nossa petição ao Senhor, em oração nós adoramos, mas fé, ela vem pelo ouvir a pregação. Então, se você não tem escutado pregação, se você não tem ouvido a palavra de Deus, se você não tem feito leitura da palavra de Deus para ouvir Deus falar, é exatamente por conta disso que fé não tem sido estabelecida na sua vida, porque você acha que frequentando a igreja, ela é pura e simplesmente vai aumentar a fé. Não, a fé ela aumenta por ouvir a palavra de Cristo, aquilo que sai da boca de Jesus. Então, se fé ela vem pelo ouvir, logo ouvir é uma atitude extremamente importante para uma vida sadia, para uma vida cristã, aonde a palavra de Deus ela tem um fluxo. Porque existem pessoas que gostam muito de falar, mas não gostam de ouvir. E é justamente em momentos importantes, aonde durante um culto, eu vejo às vezes pessoas virando as costas no momento da palavra, e daqui a pouco elas estão procurando um gabinete na igreja para perguntar por que coisas não estão acontecendo. E por que não estão acontecendo? Porque não está ouvindo a palavra de Deus, não está dedicando os seus ouvidos, não está colocando os seus ouvidos em submissão à palavra de Deus. Então, se você quer uma fé que tenha um fluxo crescente na sua vida, escute a pregação. Pare de falar e comece a ouvir mais, porque a sua boca deve produzir aquilo que você tem ouvido de palavra. Amém, gente? Glória a Deus. E se fé, ela vem pelo ouvir, logo, quando ouvimos a palavra de Deus, essa palavra vai começar a construir em nós atitudes e que nós vamos chamar na palavra de Deus de obras. Olha o que o texto em Tiago, capítulo 2, no verso 14, vai dizer. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual o proveito disso?
Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com obras mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até demônios creem e temem. Quereis, pois, ficar perto, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha o que o texto está dizendo, e é poderoso. O texto está dizendo que a fé sem obras, ela é morta. E por que ela é morta? Aquilo que tem vida claramente vai produzir frutos. Então, quando alguém não manifesta obras, é sinal que o que tem dentro dela está morto. Porque quando está vivo, produz vida. E quando está morto, não consegue produzir nada. E é justamente isso que Tiago está dizendo. Porque havia um questionamento aqui, a palavra da graça já estava sendo pregada. Então, algumas pessoas começaram a entender a graça de Deus errada. Então, se era pela graça, ninguém estava fazendo nada. Porque fazer alguma coisa era obra, não era fé. E aí, Tiago está dizendo, ora, a fé sem obras, ela é morta. Por quê? Olha como eu quero demonstrar e olha como é demonstrada obras e como a fé ela é operante através de obras. Porque não foi através do oferecer, de uma atitude de Abraão a oferecer seu filho Isaque, ele não está manifestando uma obra? E a fé dele foi justificada justamente através dessa obra. Então, minha pergunta para você é: o que você está esperando para manifestar a sua fé? Se você está ouvindo a palavra está construindo realidades, a palavra está gerando comandos para a sua vida. Então, o que a palavra do Senhor está fazendo com que você faça? Está motivando a você a manifestar obras. Porque dificilmente, irmãos, você vai ver o agir de Deus sem você ter uma atitude, porque de Deus nós somos cooperadores. E se somos cooperadores de Deus, é fato de que nós precisaremos ter atitudes correspondentes. E se temos atitudes que sejam correspondentes, logo a fé ela vai produzir em nós, irmãos, obras que sejam dignas de frutos, para que Deus seja glorificado. A fé sem obras, ela é morta. Ninguém vai conseguir andar em fé, parado em casa, sem tomar nenhuma atitude, sem tomar, irmãos, posse dessa palavra e começar, irmãos, a agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, a fé sem obras, ela é morta. Outro ponto que eu quero falar aqui: tudo que não provém de fé é pecado. Por que é importante dizer isso? Porque eu estou dizendo para você aqui desde o começo que como que a fé vem? A fé ela vem pelo ouvir. Ouvindo a palavra de Deus, ela vai produzir em mim atitudes, ela vai produzir em mim atos para que essa fé ela seja estabelecida. Mas existem pessoas que não estão ouvindo a palavra de Deus e estão gerando obras sem que essas obras sejam fruto do ouvir a palavra de Deus.
E aí olha o que o texto em Romanos capítulo 14, no verso 23, vai dizer. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que se faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Tudo aquilo que nós fazemos sem ser oriundo de uma vida de fé é pecado. Olha o que o texto está dizendo. Tudo aquilo que eu faço sem ser originário de uma fé, de uma palavra, é pecado. Ah, mas pastor, mas está dando certo. É pecado. Ah, mas pastor, mas estou indo bem, estou prosperando. Se não tem palavra para isso, é pecado. Porque tudo o que nós fazemos sem ter palavra, sem ser originário de fé, é pecado. Tudo o que nós fazemos sem ser oriundo da nossa fé é pecado. Tudo que nós fazemos cheio de incredulidade, tudo que nós fazemos cheio de dúvida é pecado. Então, por isso a importância de ouvirmos a palavra, para que a palavra gere em nós convicção. A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Abraão. E Abraão é o maior exemplo de fé do Antigo Testamento, e podemos dizer que depois de Jesus, ele é um grande exemplo também que deixa ali testificado no Novo Testamento. Mas a história de Abraão, que é conhecido como o pai da fé, ela se arrastou e ela gerou caminho para nós até hoje. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. A fé que Abraão se moveu foi uma fé tamanha ao ponto de crer naquilo que o Senhor estava dizendo, sem ele saber para onde ele deveria ir. Porque deixa eu te contar um segredo. Fé é conhecimento. E o que eu quero dizer com isso? Fé é conhecimento porque quando eu conheço a Deus, eu creio no que Ele está falando. E Deus não vai precisar me provar com coisas para que seja fato que Ele existe. Porque eu creio tanto no caráter dEle, que Ele pode me mandar ir sem eu saber para onde eu estou indo. Existem muitas pessoas, irmãos, que no meio daquilo que o Senhor está fazendo com elas querem saber como isso vai terminar, o que vai acontecer, qual o próximo passo. E você está correndo um risco de andar em incredulidade. Porque a fé, ela se move em ambientes até mesmo onde eu não sei para onde eu estou indo, mas eu permaneço porque eu estou crendo em quem falou. Porque fé diz respeito a quem está falando, da onde está nascendo a palavra. Quando eu leio as Escrituras, eu sei a fonte. Porque a fonte é Deus. E pelo fato de Deus ser a fonte, eu preciso me agarrar nessa palavra. Eu preciso me agarrar de tal forma, de que eu vou crer naquilo que o Senhor está dizendo a tal ponto que eu não preciso saber como vai terminar, que eu não preciso saber qual é o próximo passo. Eu creio que o Senhor disse. E por isso, por crer nele, eu vou me livrar de todo medo, eu vou me livrar de toda angústia, porque eu sei que é Deus que está falando. Aqui, quem teve um relacionamento com o pai, o seu pai biológico, e um pai assim tão presente, você vai se lembrar do tempo em que ele te prometia algo e você confiava tanto no caráter dele que você sabia que aquilo que o seu pai disse era tão verdade que você não duvidava disso. Quando seu pai falava assim: olha, meu filho, não se preocupe, eu vou te dar isso, você já se alegrava, você já comemorava, porque você confiava no caráter dele, você conhecia quem ele é. Por que às vezes fé não está brotando dentro de nós de uma maneira assim tão convicta? Porque a gente não conhece quem Deus é.
Porque não existe falhas na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante. Então, todas as vezes que o Senhor fala algo a nosso respeito, eu preciso gerar uma fé tão tamanha dentro de mim que eu vou ter convicção, uma fé tão grande. Porque eu sei aquilo que Deus não muda. Deus é poderoso, Ele não muda, Ele não falha. Aquilo que Ele diz é verdade. Deus não vai falhar na sua palavra, Deus não volta atrás na sua palavra. Então, aquilo que Ele diz, de fato é verdade. Então, quando o Senhor diz algo a nosso respeito, eu posso confiar porque é Deus que está falando. Então, se é Deus que está falando, eu posso confiar, eu posso ter convicção de que Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele é fiel. Então foi justamente isso que fez com que Abraão se movimentasse. Porque lá em Gênesis, no capítulo 12, vai contar que Abraão, quando ouviu o Senhor, ouviu Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Porque o Senhor tinha dito para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te dar uma descendência. Olha o que o Senhor promete para ele. Olha o que o Senhor faz. Em primeiro lugar, Abraão não sabe para onde tem que ir, mas ele conhece quem está falando. Ele crê em quem está falando. Porque, irmãos, às vezes Deus nos dá umas instruções que são simples e a gente está colocando dúvida. A gente quer confirmação de profeta. A gente quer que a palavra se confirme não sei quantas vezes. A gente começa a jejuar para a palavra se confirmar. Isso é a prova, irmãos, que nós não conhecemos a Deus. Mas aí, algumas pessoas, mas eu não sei se foi Deus quem disse. Se você não sabe se é Deus que está falando, é sinal também que você não conhece a Deus. Porque quando a gente conhece alguém, a gente conhece a voz. A gente sabe o que diz. Eu não sei se é Deus que está falando, então, irmão, está acontecendo uma confusão na sua mente, ao ponto de você não saber quem está falando no seu coração. Irmão, no nome de Jesus, olha o que esse texto está dizendo. Olha a situação que Abraão estava. Sua esposa não podia gerar filhos e Deus promete para ele uma geração. Ele tinha, irmãos, tudo. Riquezas, abundância, o Senhor fala: larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. E o texto aqui, em Hebreus, muitos anos antes, muitos anos depois, aliás, muitos anos depois, está dizendo: Abraão creu, e isso o colocou em uma galeria da fé. Eu tenho certeza, irmãos, que eu estou aqui diante de pessoas que têm palavras, mas que estão movendo a sua vida cheio de atitudes, cheio de dúvidas, perguntando para Deus ainda se foi Ele que falou, perguntando para Deus qual o próximo passo que tem, pedindo para Deus enviar profeta, pedindo para o Senhor confirmar, pedindo. Essas muitas confirmações que você deseja é a prova de que você não está crendo no que o Senhor está falando. E eu tenho certeza e convicção de que muitas vezes o Senhor acaba não confirmando palavra nenhuma. Porque, irmão, chega um certo ponto na nossa vida que a gente só precisa ouvir Deus uma vez só. Quando a gente é criança, nossos pais precisavam falar muitas vezes para a gente a mesma coisa, porque a gente era criança. Mas quando a gente é adulto, com adulto se fala uma vez só. Com adulto se fala uma vez só. Então, por isso, irmãos, Deus não vai ficar confirmando coisas que Ele já falou uma vez, porque Ele entende que você já deveria ser adulto, que você já deveria entender com apenas uma palavra. E tudo aquilo que Deus fala, confirma na sua palavra. Então, Deus não dá uma orientação que vai parecer a atitude de uma criança. Deus dá uma orientação de um adulto, de alguém, irmãos, que assume responsabilidades, de alguém, irmãos, que crê no que Deus está falando e toma a atitude correta, irmãos, para poder se viver uma vida à altura.
Nós temos, irmãos, muitos pedidos a Deus. A gente ora, pede, mas deixa eu te lembrar, isso só vai se manifestar na sua vida através de fé. Então, se é fé, vai precisar de maturidade. Eu costumo dizer, irmãos, que a fé ela é composta por 4 elementos. A fé é crer, confiar, depender e obedecer. Crer, confiar, depender e obedecer. A fé ela vai estabelecer esses 4 elementos em nossas vidas. Primeira coisa, Deus vai falar conosco. Eu preciso crer no que o Senhor me falou. Porque quando Deus fala, nada combina, não tem nada aparentemente para poder confirmar. Porque quando Deus fala algo para nós, Ele vai falar de algo assim que é impossível. Porque tudo aquilo que Deus fala conosco é impossível. Porque para a fé se manifestar, precisa de algo impossível. Então, tudo aquilo que é possível não precisa de palavra para poder fazer. Você não precisa de palavra para poder fazer aquilo que é possível. A fé ela vai se manifestar naquilo que é impossível. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, quando eu tenho fé, eu vivo aquilo que é impossível. Então, a fé ela vai se manifestar nisso. Então, quando Deus falou com Abraão, ele não tinha nada. E ele precisou ficar sem nada ainda. Saiu da terra, saiu da parentela, da casa do seu pai. Saiu de tudo, abriu mão de tudo, ele precisou crer em Deus. E eu só vou crer em Deus se eu confiar no caráter de Deus. Então, enquanto eu não conheço quem Deus é, eu não vivo uma fé genuína. Anota isso para você. Enquanto eu não conheço a Deus, eu não vivo uma fé genuína. Enquanto eu não conheço quem Deus é, eu não vivo uma fé genuína. Porque você vai ver como é o seu relacionamento com pessoas que não têm palavra. Você já não crê em mais nada do que ela diz. Porque a pessoa não tem credibilidade. Então, se ela não tem credibilidade, você não crê em nada do que ela fala, você duvida de tudo. Existem pessoas, irmãos, tendo uma vida com Deus assim. Como se Deus falhasse. Deus não falha. Deus não falha. Então, quando o Senhor diz uma palavra para nós podemos crer que Ele vai cumprir. Então, quando Deus fala, eu preciso crer. Abraão ouviu Deus falar e creu naquilo que o Senhor falou. Então, é crer, confiar. E como que eu demonstro que eu estou confiando? Primeiro eu vou ouvir e vou crer. E aquilo você já vai perceber e vai se lembrar que quando nós ouvimos a palavra de Deus, começa a gerar alegria dentro da gente. Começa a gerar na gente algo tão poderoso. Você sai do ambiente tão ativado, mas eu vou precisar não só crer, eu vou precisar confiar. Eu vou precisar andar em direção àquilo que o Senhor está falando. Então, às vezes, Deus, irmãos, disse para você que você seria um empreendedor, por exemplo. Você ouviu isso e o seu coração se encheu de alegria. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar crer, precisar confiar. E como que eu vou mostrar para Deus e vou mostrar que eu estou confiando nessa palavra? Eu vou começar a me vestir dessa palavra. Eu vou começar a me vestir do futuro. Eu vou começar a me vestir das coisas que eu estou esperando. Então eu vou começar a me capacitar. Então eu vou começar a fazer cursos. Então eu vou começar a ter a linguagem daquilo que o Senhor disse que eu seria. Então eu vou começar a me movimentar. Eu ainda não tenho, mas eu já estou me vestindo do futuro. Porque Deus já visitou meu futuro, Ele já me viu assim. Então eu já vou começar a me vestir. Então se eu vou ser um empreendedor, vou começar a me capacitar. Eu vou fazer curso de gestão. Eu vou começar a fazer curso de contabilidade. Eu vou aprender a mexer em fluxo de caixa. Eu vou começar a me vestir dessa realidade. Eu vou começar a me encher dessa realidade. Porque Deus está me vendo completo. Deus não está me vendo incompleto. Então não vai ficar nada para trás. Eu quero viver tudo o que Deus tem. Então eu não quero só viver de uma sensação boa. Eu quero ver a manifestação da palavra de Deus. Então, para
para eu ver a manifestação, eu preciso manifestar essa vida em mim. Então eu preciso crer, confiar. E aí, irmãos, o outro passo é depender. Porque vai chegar uma hora que eu não vou ter mais recursos, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais quem recorrer. E era justamente isso que, quando Deus prometeu um filho para Abraão, ele tinha vitalidade para poder se gerar um filho, sua esposa não. E aí vocês vão se lembrar que tiveram uma ideia de Abraão, a esposa dele, Sarai, teve uma ideia de que ele tivesse, um filho com uma das suas escravas. Então Abraão podia ter filho. E nós sabemos que aquele filho, Ismael, não era o filho da promessa. Deus não estava considerando aquilo que ele gerou com força própria. O que Deus queria é que ele gerasse através de fé. Então o que Deus espera de Abraão? Deus fica esperando Abraão também não ter condições de ter um filho. Porque o texto vai dizer que quando Abraão ele vai gerar Isaac, Abraão já tem 100 anos. Então, quando ele chega a 100 anos, a esposa dele é dependente e ele também é dependente. Já não tem mais a quem recorrer, só resta agora a palavra. Então, por que algumas coisas ainda não aconteceram? Porque eu ainda estou contando com coisas fora da palavra de Deus. Eu ainda estou contando com coisas fora da palavra de Deus. Eu ainda estou dependente de coisas que estão fora da palavra de Deus. Então, quando eu sou totalmente dependente da palavra, eu só dependo da palavra de Deus, é aí que Deus vai começar a se mover. Então, crer, confiar, depender e depois o próximo estágio, obedecer. Porque depois você vai ter que ir adiante aquilo que o Senhor está pedindo. Como que Abraão demonstrou que estava obedecendo a Deus? Quando ele viu, irmãos, que já não tinha mais solução para nada. Porque quando a gente tem recursos, é fácil tomar atitude. Quando a gente tem a quem recorrer, é fácil tomar atitude. Mas quando a gente só depende de Deus, e quando a gente começa a ouvir palavras contrárias, quando já não tem mais ninguém acreditando, é a hora da gente manifestar a obediência genuína. É a hora da gente manifestar a obediência genuína. E lembrando que ainda a esposa de Abraão engravida, Sara engravida, eles precisam esperar 9 meses para que a promessa se manifeste. O neném está dentro da barriga. Já existe, mas ainda não pode se ver. Mas fé é a certeza e a convicção daquilo que se espera e de fatos que ainda não se vê, mas nós cremos que existe. Uma mulher, quando está grávida, ela está ali com um bebê no seu ventre. Ela não está vendo, mas tem a convicção, a certeza que já existe, que já é dela, que já é da família, que já faz parte dela. E vai ser o tempo de esperar. A espera com convicção, a espera com alegria, a espera já arrumando o ambiente, porque está esperando, mas já está ajeitando tudo, já está colocando tudo no seu devido lugar, porque no tempo certo, na hora certa, quando se manifestar e a promessa chegar, já vai estar tudo pronto, tudo preparado, porque quem está andando em fé não está esperando ver para crer, mesmo sem ver, já está crendo, já está se movendo, já está se vestindo do futuro, já está se vendo. Uma mãe ainda nem está com o neném no braço, mas ela já fala, meu filho, eu já falo, eu sou mãe. O pai que ainda nem tem seu filho nos braços, mas ele já diz, eu sou pai. Ele já está comemorando o Dia dos Pais, ele já está vivendo, já está apresentando o filho, já está tirando foto com o filho sem nem ele aparecer. Isso é fé e é justamente por isso que o Senhor forma uma família e através dessa formação de família demonstra um homem, ele se torna o pai da fé. Crer, confiar, depender, obedecer, ainda podemos incluir o último,
passo que é esperar. Esperar no Senhor não cansa. Esperar no Senhor é caminhar. Lembre-se, a gente finalizar aqui, quero te contar uma ilustração. Quando a gente vai para o aeroporto para poder aguardar uma viagem, quando a gente chega lá, lá no aeroporto tem uma tela que demonstra ali o horário do voo, qual é o número do voo, para qual portão que nós devemos ir. Então, a gente pega a nossa passagem e vai estar lá, número do voo, horário e o portão. E a gente vai seguindo justamente esses passos até chegar na porta e nós iremos acessar uma nova estação. A fé, ela também vai se manifestar dessa forma. Às vezes a gente já está com a bagagem, já está com a passagem, já está às portas para poder entrar no novo tempo, para poder entrar na nova estação. Mas o que eu vou precisar aprender? Vou precisar aprender a esperar. E enquanto eu espero, Deus trabalha em mim. Porque eu vou aprender na espera a saber que para cada coisa Deus tem um tempo. Porque fica pensando bem, quando a gente está ali esperando um voo, nosso voo, para poder decolar, entrar no avião para decolar, eu fico vendo outros voos partindo para um novo tempo. Eu fico vendo outras pessoas partindo para um novo tempo. E fatalmente nosso coração começa a perguntar para Deus assim, Deus, mas fulano já está vivendo um novo tempo e eu? Mas Deus, fulano nem é tão fiel assim e eu? E Deus ali está nos ensinando para a gente poder parar de ficar questionando a Deus tempo, fatos e outras pessoas. Parar de ficar achando que é por mérito. Parar de ficar achando que é pelo fato de eu ter muito mais tempo na igreja ou não. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus, ele é o melhor. E enquanto isso a gente está esperando, Deus ele vai fazendo a gente pensar acerca das malas, das nossas bagagens. Se quem assim viaja e está ali esperando começar a pensar, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Aí começa, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo outro, eu trouxe isso, não trouxe isso. E aí, irmãos, nesse momento de espera é que Deus faz a gente analisar coisas da nossa vida. Porque existem coisas que estão no presente, mas que já deveriam fazer parte do passado. E eu não posso acessar o futuro com o meu passado. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar aquilo que já deveria fazer parte do meu passado no meu futuro. Então é justamente nesse tempo de espera é que Deus faz a gente analisar o que eu preciso abandonar da minha bagagem. Sabe por que eu estou esperando? Às vezes ainda não decolei, porque na minha mala, na minha vida, ainda tem coisa que eu não considerei ainda como passado. Enquanto você não considerar como passado, Deus não pode fazer você decolar para o futuro. Porque Deus não vai deixar o velho homem chegar em lugares que já deveria ser o novo homem e a nova mulher. Então, no nome de Jesus, eu quero abençoar o seu dia. Eu quero abençoar a sua vida, crendo que, como o Senhor falou conosco aqui nessa manhã, né, sobre fé. Então, eu vou lhe pedir para você tirar um print dessa tela, me marca nas redes sociais, divulgue bastante, mande essa live, vai ficar salva, mande para pessoas que você entende que precisam aprender sobre fé. E na semana que vem a gente vai estar junto aqui de novo para mais uma doutrina básica. Na semana que vem nós vamos estar aqui estudando mais uma vez sobre agora ensino de batismos e imposição de mãos. Não perca, vai ser maravilhoso a gente aprender sobre batismo e se der tempo a gente ainda fala sobre imposição de mãos. Eu quero abençoar sua vida, sua semana, o seu dia de hoje, glorificar a Deus pela sua vida. Declaro uma terça-feira extraordinária, cheia de milagres, cheia da unção do Espírito. Eu declaro coisas que estavam pendentes sendo
resolvidas. E eu declaro uma fé extraordinária, brotando no seu interior, brotando da sua vida, na sua vida, e você manifestando a palavra de Deus no nome de Jesus. Não se esqueça de ir até o meu perfil do Instagram. Lá você vai ter um canal do YouTube. Se inscreva, a gente precisa chegar a 1.000 inscritos, gente. No nome de Jesus, me ajuda aí a chegar a 1.000 inscritos. Também me siga aqui no Instagram, tá bom? Um excelente dia para você. Eu amo a sua vida, nós estamos juntos e na semana que vem nós estaremos aqui novamente no nome de Jesus. Beijo no coração e